Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Se você não é inscrito, eu quero convidar você a inscrever-se, acionar o sininho das notificações, deixar o like aí se você gostar do vídeo, logicamente, e também compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Isso vai me ajudar muito na divulgação do meu canal. Você que já é inscrito e também inscrita, muito obrigado por já acompanhar o meu conteúdo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da classe dos adultos, a lição hoje de número 4, que tem por título Resguardando-se de Sentimentos Ruins. O texto áureo da nossa lição está em Mateus 5:22, que diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão será réu de juízo. A verdade prática diz: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Que coisa interessante essa verdade prática, né? Que a cólera e a ira devem ser vencidas com o ensino do Evangelho. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, do versículo 21 ao 26, que diz o seguinte: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Versículo 25. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Então a lição ela está dividida em 3 pontos. O Evangelho não é antinomista. Nós vamos aprender o que significa a palavra antinomismo. 2. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. Então, o homicídio, na verdade, ele começa no coração. E 3. A oferta do altar e a desavença. Então, é isso que nós vamos aprender na lição de hoje. Fique aí ligadinho conosco. Se você tiver alguma dúvida no decorrer da lição, é só deixar aqui nos comentários, ok? Então, o que nós vamos aprender hoje? Primeiro, que o Evangelho não é antinomista, ele não é contra a lei. Nós vamos ver que antinomismo, anti é contra e nomos é lei. Então, é algo contrário a leis, a regras, né? A normas. Vamos aprender que a cólera ela é a antessala do homicídio. Então, o homicídio, na verdade, ele começa com a cólera, e se essa cólera, essa ira não for tratada, ela vai gerar agressões físicas e pode chegar até a morte. E vamos aprender que para termos uma vida de devoção a Deus, precisamos nos reconciliar sempre que preciso com o nosso próximo. Tá bom? Então vamos para o ponto de número 1, o Evangelho não é antinomista. Subtópico 1, o que é antinomismo? Então a palavra anti, como eu já disse, significa contra, e nomos significa lei. Tá? Então, antinomismo é algo contrário à lei, a leis, a normas, a regras. Então, os antinomistas dizem que o Evangelho é contrário à lei. Não, o Evangelho não é contrário à lei. Nós já vimos que a lei ela tem os seus aspectos, aspecto moral, cerimonial e civil. O aspecto cerimonial nós não precisamos guardar o civil, né?
Também nós temos o nosso Código Civil brasileiro, que nós temos que seguir. Agora, o aspecto moral da lei nós precisamos guardar, e o Evangelho ensina isso. Tá? Jesus, nós vamos ver um pouco mais para frente, que Jesus não veio destruir a lei. Nós já vimos isso, vamos ver novamente, que Jesus não veio abolir a lei, mas ele veio dar o verdadeiro sentido da lei. É isso que nós precisamos entender, né? Mateus capítulo 5 e versículo de número 17. Nós lemos já várias vezes esse texto, né, na lição passada também, e nós vamos usá-lo aqui agora mais uma vez. Jesus diz: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então, na verdade, Jesus não é antinomista, né? Ele veio cumprir a lei, mas ele veio cumprir, não veio abolir, mas veio cumprir e dar o verdadeiro significado da lei. Esta foi a missão de Jesus concernente à sua pregação. Subtópico 2, a lei e o evangelho. Então, no capítulo 5 de Mateus, aparece cerca de 5 expressões, né? Ouvistes que foi dito aos antigos. Na verdade, 4 expressões desta maneira e uma similar que traz a mesma ideia. Né? Ouvistes que foi dito aos antigos. O que Jesus falava com isso? Ele estava valorizando a lei. Ele não estava, se ele era antinomista, ele nem iria citar isso, né? Ele não iria dizer, ouvistes o que foi dito aos antigos, mas Jesus, ele tinha esse sentimento de honrar aquilo que já estava escrito, tá? Tanto que ele venceu o diabo na tentação no deserto com aquilo que estava escrito nas escrituras do Antigo Testamento. Então Jesus dizia, mas aí depois ele dizia, né? Mas eu vos digo. Então, quando Jesus dizia assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, ele está fazendo uma referência à lei. E ele dizia, mas agora eu vos digo, ou seja, ele não está mudando a lei, ele está dando o verdadeiro significado da lei, a real interpretação de Deus, a real intenção de Deus com a lei, Jesus está dizendo aqui. Eu vou dar um exemplo para você, que é o que nós estamos estudando aqui, né? Ouvistes ao que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Ou seja, o que Jesus está dizendo agora? Né? Ele está dando a verdadeira interpretação. Essa é o mandamento, não matarás. E aí ele vai dizer, porém qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca será réu, nós vamos ver o significado dessas palavras mais para frente, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Ou seja, ele está dizendo, na verdade, quando Deus disse não matarás, ele está dizendo assim, vocês não devem nem ter ódio das pessoas, porque o ódio vai chegar ao assassinato. Então, ele está dando o verdadeiro significado da lei. Subtópico 3, legalismo e antinomismo. O que é o legalismo? O legalismo é o estilo de vida que leva alguém a crer que cumprindo regras será merecedor da salvação. Era o que os judeus faziam, os escribas, os fariseus, cumprindo rituais exteriores, regras, eles acreditavam que o legalismo deles iria levá-los à salvação. Porém, isso não é verdade, porque a salvação ela não está restrita a cumprimento de regras, mas a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o que é antinomismo? Nós já falamos isso, né? Que é o contrário do legalismo. É o estilo de vida que leva o indivíduo a crer que não precisa cumprir regras alguma, ao ponto que o legalismo leva à risca o cumprimento de regras, né, a ponto de deixar até o amor de lado. O antinomismo ele é o contrário. Ele fala assim, todo mundo pode viver de qualquer maneira porque não precisa cumprir regra alguma. Então são dois extremos que nós cristãos
precisamos evitar. Tá bom? Então terminamos esse primeiro ponto aqui. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui nos comentários, nós vamos interagir com você. Ponto principal 2, a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Subtópico 1, Jesus e o sexto mandamento. Nós já lemos isso aqui, né? Então, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, Deuteronômio 5:17, vai trazer o mandamento: não matarás, não matarás. Mas Jesus, ele vai mais profundo na questão, tá? É o que eu já disse, ele diz assim, ó: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar. Então, o que ele vai dizer? Ele vai mais profundo do que o assassinato, né? Como que eu digo? A parte física do assassinato, que é o ato em si. Não sei se essa é uma expressão correta, mas é que me veio à mente, né? Jesus, ele vai condenar algo no interior da pessoa. O ódio, a cólera no interior da pessoa. Ele vai lá dentro. Ele não está frisando só o ato físico de matar alguém, com uma arma, com uma faca, que seja de qualquer maneira. Ele vai lá no interior, então ele vai mais fundo, tá? E João, se você ler João capítulo 3, versículo 15, na primeira epístola, ele vai no mesmo caminho, no mesmo ensinamento de Jesus, esta questão de ir e condenar o sentimento contra o próximo, não só o ato de matar alguém. Olha o que João diz na primeira epístola, capítulo 3, versículo 15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então João vai no mesmo caminho. Foi o que levou a ira, a cólera, você vai ler lá em Gênesis 4 e 5, que Caim, ele ira-se, ele fica irado, e foi a fúria de Caim que levou ele a matar o seu irmão Abel. Então é o que João diz aí, né? Qualquer que odeia seu irmão é homicida. Então o homicídio começa com a cólera, com o sentimento de ódio no coração. Então é isto que Jesus veio trazer, né? O verdadeiro sentido da lei. No caso do mandamento não matarás. Subtópico 2, a cólera no contexto bíblico. Então a ira em si, isso aqui é muito importante, a ira em si, ela não é pecado. Se você vê lá em João 2:15, o próprio Jesus, ele parece ter passado por um momento de ira pelo zelo da casa de Deus, né? Nós vamos ler lá capítulo 2, versículo 15, e diz o seguinte: e tendo feito um azorrague de cordéis, ele está no templo, né? E os cambiadores estão ali vendendo, profanando o templo. Ele fez um chicote de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Parece demonstrar certa ira ali, uma ira no sentido de zelo da casa de Deus. Lá em Efésios 4:26, Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis, porque a ira em si, ela não é pecado. Porém, ela pode se transformar em pecado se ela não for tratada. Tá bom? Se ela não for tratada, ela vira, como diz o escritor aos Hebreus, ela vira raiz de amargura. Nós vamos ver aqui Hebreus 12, versículo 15. E tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamina. Então a raiz de amargura, o sentimento ruim dentro de si, o escritor aos Hebreus, ele dá uma advertência, tenha cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus,
fazendo ou deixando brotar raiz de amargura no seu coração. Então tome cuidado com isso. Subtópico 3, o valor da pessoa humana. Então Jesus agora, como eu já disse várias vezes, ele não está condenando somente o ato de matar, mas ele está valorizando a pessoa, porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então ele usa lá em Mateus 5:22 duas expressões. Primeiro, raca, aquele que chamar o seu irmão de raca. Raca significa inútil, algo imprestável, né? E quem chamar o seu irmão de louco, de ímpio, de incrédulo. Então o que Jesus está dizendo? Quem se encolarizar contra o seu irmão será réu do fogo do inferno. Então, Jesus está valorizando a pessoa e ensinando sobre o ódio no coração, que isso, sentimentos ruins, é o título da nossa lição de hoje, né? É o título da nossa lição, resguardando-se de sentimentos ruins. É isso que Jesus está ensinando. Ok? Então nós encerramos esse segundo ponto. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. É por isso que acontece muito homicídio. Primeiro vem a contenda, vem a ira, vem a cólera, e essa ira, essa cólera não é tratada, e aí acontece, infelizmente, o ato do assassinato. Ok? Então nós vamos agora para o ponto 3, a oferta do altar e a desavença. Então nós temos aqui, Mateus 5, 23 e 24, nós temos uma admoestação do Senhor Jesus sobre a oferta. Então alguém que vai ofertar, ele precisa estar em comunhão com o seu irmão. Versículo 22, né? Melhor dizendo, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Olha o ensino de Jesus. Vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Por quê? Porque Deus não vai aceitar a oferta de quem está com ódio no coração. Ele não aceitou o sacrifício de Caim, né? Então isso aqui é muito importante. Quando formos ensinar sobre oferta, é preciso falar isso. Por quê? Porque essa é uma opinião minha, eu sempre tenho isso comigo. Existe oferta que Deus ele vai receber. A igreja, falando de oferta financeira, a igreja vai receber o dízimo, a oferta, e Deus também vai, porque ele viu que o coração estava com boa intenção. Agora, existe oferta que só a igreja vai receber, porque o tesoureiro, o pastor, o diácono que vai recolher a sua oferta, ele não conhece seu coração, então ele recebe. Mas Deus não recebe porque você está com ódio de algum irmão, tem algum problema com algum irmão. E isso, Jesus, ele condena nesses versículos aqui. Agora, aqui nós temos uma palavra muito importante, no versículo 24, que é o verbo reconciliar, né? É o grego dialasso. Dialasso significa reconciliar aqui, né? Vai primeiro, reconcilia primeiro com teu irmão, tem o sentido de mudar a mente de alguém. Então é alguém que está com ódio de uma pessoa, com a mente, com pensamentos ruins contra alguém, e essa mente é mudada. Então dialasso. E também significa renovar a amizade com alguém, entrar em comunhão com esta pessoa, harmonizar-se com esta pessoa. Então essa é a admoestação de Jesus. Se você tem algum problema com algum irmão, primeiro vai e reconcilia-te com ele e depois oferece a sua oferta, tá bom? Agora, para encerrar isso, subtópico 2, evitando a desavença. Então aqui agora, o 23 e o 24 do capítulo 5 vai falar sobre a oferta, o problema da desavença na oferta. Agora, o versículo 25 e 26 já não está
no campo da oferta, mas é uma desavença também. Olha o que Jesus diz: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, porque não aconteça, ou para que não aconteça, que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, que ele está usando aqui um processo legal, né, de dívida, e ele está dizendo, ó, concilia-te com o teu adversário. Se você tem algum problema com ele, concilia-te enquanto você está no caminho, não deixa ir para os juízes, né? Não deixa ir para o juiz. Por quê? Porque senão o seu adversário vai te entregar ao juiz, e o juiz vai julgar a sua causa, né? E ele vai te entregar ao oficial. E o oficial, o que ele vai fazer? Versículo 25. Vai te encerrar na prisão. Então, resolva antes disso. Resolva antes disso. Era o que acontecia lá em Coríntios, na igreja de Coríntios, capítulo 6. Tinha pessoas levando os irmãos levando outro irmão diante dos juízes humanos. E o cristão, ele consegue resolver a maioria das pendências entre si mesmo. Paulo vai condenar isso, ele vai dizer assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os justos? Mas vós que sois santos, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então, eles não estavam conseguindo julgar as coisas mínimas e estavam levando para o juiz humano e ainda ímpio, né? Que vergonha, né? Paulo diz, ó, já é uma falta ter contenda entre vocês, e levar o juiz ímpio é pior ainda. Então resolvam entre vocês mesmos. É o que Jesus está dizendo. Concilia-te com o teu adversário antes, não deixe o negócio ir para frente, porque isso pode ficar pior, né? Tanto para você, talvez também para ele. Tá bom? Então nós encerramos aqui esse ponto. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, pode deixar aqui nos comentários para nós interagirmos com você. A título de conclusão, nós terminamos com o seguinte texto: como servos de Jesus Cristo, não devemos deixar que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo. E não podemos deixar também que firam a nossa comunhão com o nosso irmão, nosso relacionamento de cristãos, que nós possamos viver em harmonia. Ok? Espero você na próxima aula. Estaremos estudando a semana que vem a 5ª aula. E eu espero você aqui, para aprendermos juntos a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.